tá bom? Ah, legal. E além desses encontros e palestras, vocês têm EBD com eles, né? Sim. A EBD é um espaço de discipulado, né? Ela é necessária nessa idade, principalmente, né? Para além das brincadeiras e dos atrativos, os chamariz que nós temos, né? Nós precisamos investir em conhecimento, né? Explorar a Bíblia. Então, nós temos muitas vezes, a gente impõe aqui para os nossos líderes o tempo necessário de discipulado, de conversa com eles, né? Nós falamos bastante sobre batismo, sobre a importância dessa identidade cristã, né? O evento que nós tivemos no Soberano era Crentes, o nome. Então, o que é ser crente, né? Então, falar sobre essa identidade é muito necessário e dizer que nós somos estrangeiros nessa terra, né? Nós estamos apenas de passagem. Nosso endereço é no céu, né? Nosso reino é no céu. E a gente fala bastante sobre isso. Ah, legal, Verônica. E vocês usam algum material? Nesse momento, a gente usa mesmo a revista do próprio Brasil para Cristo, né? Uma das revistas que nós trabalhamos aqui, né? Diversas revistas, mas hoje a gente está trabalhando Gênesis junto com todas as classes, né? As revistas elas são muito boas. É claro que a gente coloca para a realidade deles, né? Nós trazemos o material para Uhum. conversar de acordo com o que eles têm de curiosidades, né? A gente explora um pouco mais a parte histórica, a parte que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da parte de histórica dos fatos, né? Arqueológica. Então a gente explora um pouco, até porque eles têm bastante tempo na internet. Então a gente fala, pesquisa aí, vai lá, busca essas informações para a gente compor, né? Como a Bíblia chegou até nós, né? Tem alguns pontos importantes de conversa com eles, né? Mas é necessário colocar a questão do discipulado é fundamental, porque senão ela não se sustenta, né? A gente percebe que ela fica muito frágil, né? E aí qualquer coisinha, qualquer situação desmonta o trabalho, né? Então a gente precisa consolidar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela fortalece, ela edifica, né? E é necessário ter a palavra o tempo inteiro. O material é o discipulado ou é a revista de EBD mesmo? Porque As a duas, né? A editora tem o gente faz discipulado, as duas. sim, isso. Tem Legal, tempos, por exemplo, agora que nós legal. tivemos batismo, a gente estava trabalhando. Por exemplo, também, olha que bacana, eu gosto muito desses dados, né? No último batismo, nós tivemos 100 batizantes, né? Que foi no mês passado. 30, um terço era de adolescentes, né? Então a De gente toda a vê que está regional. crescendo, né? De toda a nossa regional, né? Então, Olha, isso legal. das 18 igrejas que me passaram. A gente sabe que nas outras igrejas tiveram adolescentes que não foram contabilizados nessa minha conta, mas que já estão trabalhando com a Jubraca ou com a Minibrac, né? Porque aí, mas a gente sabe que a gente está alcançando, estamos trabalhando e vamos quanto mais ter esse fervor, né, da liderança, a gente inculcar na cabeça dos líderes, a gente consegue ainda ter um trabalho ainda mais efetivo, né? A Isarinha está fazendo uma pergunta. Como é feita a divisão para Diga. desenvolver esses temas com os adolescentes? Se for de acordo com as idades, a gente viu que a gente fechou um pouco, né? A gente tinha uma preocupação muito grande de meio, não é padronizar, porque não é a palavra certa, mas a gente dá uma direção para os líderes, inclusive nós fizemos algumas circulares internas aqui de orientação, em que a gente estava seguindo o ECA, né? Então, a idade de criança, segundo o ECA, é de 0 a 11 anos e 11 meses, né? E 30 e 29 dias, né? E o adolescente começa a partir dos 12 anos até os 18 anos, né? Quando 18 ele anos. finaliza o ensino médio, nesse caso. Uhum, uhum. A gente viu na prática que não estava muito, não dava muito certo. Eu vou falar do final, da idade final e da idade inicial, tá? A idade final de 18 anos, quando eles estão terminando o ensino médio, a gente percebe que o envolvimento que eles têm com o mercado de trabalho e com a profissionalização, eles já estão
mais ou menos saindo da questão da adolescência, né? Que a gente estava entendendo como um momento de construção da identidade deles, de São mudança fases corporal. diferentes da Exatamente. adolescência. Então, essa fase de 15, 16, que eles começam a entrar no mercado de trabalho, começam a. Que eles não podem trabalhar, o serviço para adolescente não é próprio, né? Mas eles têm estágios, menor aprendiz e outras possibilidades de mercado de trabalho, e o diálogo deles muda. A pegada deles é diferente, então eles acabam não querendo tanto participar das atividades junto com os mais novos. Então era necessário eles mudarem mesmo para o outro grupo da Jubrac, né, que a gente chama aqui de Jubrac. O inicial a gente estava, então, a partir dos 15, 16 anos, eles já vão para a Jubrac aqui no nosso campo. O inicial, a gente estava com a partir de 18 anos, só que a gente percebeu uns adolescentes muito altos, grandes, as conversas deles também já não era tão de criança. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma equipe de trabalho de 0 a 7 anos, mini BRAC, de 0 a 7, mini BRAC, de 7 a 11 e 11 meses, juniores, né? A gente está começando agora com a irmã Sueli, e a gente está pegando a partir dos 12. Alguns outros, né, até o ano passado eles entraram na Dobrac com 11 anos, no entanto, a gente vai respeitar esse tempo deles aí de transição. A gente sempre pensa assim, que eles precisam estar no lugar onde eles se sentem melhor, né? Eu tenho alguns maiores de idade, né, de 18 anos, que não querem ir para a Jubrac, porque eles ainda querem estar nesse meio, nessa dinâmica que a Dobrac tem. E a gente tem que... a gente precisa respeitar esse tempo deles. Da mesma forma, quem é que vai passar para a Dobrac, da mini BRAC para a Dobrac. Eu tenho, da mesma forma que eu tenho adolescente, crianças com 11 anos, que desejaram participar do trabalho com a gente, e nós fizemos a transição, como tenho alguns com 11 anos fazendo 12 e ainda não querem. Eles ainda, eu acho que é o tempo de desejo, de aprendizado. A gente precisa respeitar esse tempo de desejo deles também. Então, a gente tem uma conversa muito aproximada com os pais, nada é forçado. Agora, a partir de agora, você fez 12 anos, vai para, né, fez 13, vai passando, como se fosse uma esteira. Não é esteira, a igreja não precisa trabalhar com coisas muito fechadas, né? A gente precisa estimular esses adolescentes, né? Eu acho que eu falei bastante. A gente tem a idade biológica, a idade mental e a idade espiritual, né? E as três têm que estar ali ligadinha para que as coisas aconteçam. Sim, a gente precisa aprender... E o principal é estimular, né? Eu acho que mostrando as oportunidades, fazendo uma pipoca, fazendo uma conversa mais atrativa, e a gente vai construindo, né, esse desejo de estar nos outros grupos, né, e fazendo essa transição para que seja bem tranquila. Uma das estratégias é fazer grupos, né? Então, quando transitar da mini BRAC para a Dobrac, junta 3, 4, 5, porque aí eles não vão sozinhos e não se sentem só dentro do outro grupo, né? Eles podem, junto com uma galerinha aí, eles fazem uma fototinha ali, né? Faz e trabalham juntos. Que a gente chama de panelinha, né? De panelinha, exatamente. Essa panelinha. A gente brinca assim, que não é proibido ter panela, o problema é ela fechar. Fechar, porque panela de pressão é perigoso. Mas a gente sempre tem um grupinho da gente, adulto também tem isso, o ser humano é composto disso, né? De fazer seus grupos. Isso. E o melhor é deixar eles bem confortáveis, né? A gente não fazer isso muito brusco para que não cause nenhuma preocupação deles, né? E assustá-los, não. A ideia é a gente acolher, né? O acolhimento é principal.